Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no canal, pessoal, e nesse vídeo, sim, vamos abrir a nossa porteira nesse dia 29, né? Dia 29 de agosto, que geralmente quase nunca tem fim. Esse agosto passou rápido demais, pelo menos para mim, não sei para vocês. Vamos abrir a porteira nesse dia 29 falando sobre memórias RAM. Para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo e já deixa o seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho, não perde aí os próximos vídeos que vêm em sequência, porque nós vamos fazer vídeos desse tipo aí para todas as peças do PC. Memória RAM, SSD, processador, placa-mãe, gabinete, cooler, water cooler e por aí nós vamos tocando o barco. Fonte também, tá? Então é isso. Eu já pedi para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, não esqueçam de fazer isso. E todas essas memórias RAM que eu indicar aqui para vocês, o link para compra vai estar na descrição. Vai ser um link único onde você vai clicar e vai aparecer as 4 opções de memória ali no nosso Amazon para que você possa selecionar o que tem de melhor, o que te cabe melhor aí usar no seu PC, e nós vamos falar sobre isso também. Quanto de memória você precisa, qual frequência você precisa de memória. Tudo isso vai ser explicado nesse vídeo, tá bom? Então vamos nessa, vamos começar aqui o nosso vídeo também já falando sobre isso. Ah, tem outro detalhe que eu quero passar para vocês. Para você que ainda não adquiriu o antivírus do seu computador, adquira o seu já. Nós temos parceria com a Kaspersky, temos o nosso cupom de desconto em todos os meus vídeos. Na descrição tá por ali o link para que você possa comprar, o cupom de desconto para que você possa aplicar. Eu uso nos meus PCs, não afeta desempenho em jogos. Eu comprei até mesmo uma licença de 2 anos para 3 computadores. Tem um notebook, PC primário e PC secundário, conforme vocês sabem aqui no nosso canal, tá bom? Então é isso, não procrastine, compre o seu antivírus, fique protegido. Depois da pandemia, essa coisa de segurança digital vai pegar cada vez mais. DDR4, turma, ainda vamos falando de DDR4. Quando DDR5 for viável, vamos com certeza ter muito conteúdo de DDR5, então não precisam se preocupar. E já assim, já matando isso assim de letra, vale a pena esperar? Não. As DDR5 no momento nem tem frequência tão alta assim, a latência ainda é muito alta, então daqui a um ano mais ou menos, quando elas começarem a ser realmente fabricadas em massa e a baixar o preço de verdade, além da frequência ser maior, ou seja, mais desempenho, vai se tornar viável, vai ser um padrão mais normal para nós. Mas você que comprar uma DDR4 boa, qualquer uma dessas que eu recomendo, você está bem safe do safe, não precisa se preocupar se você deve investir em DDR5 ou não. No momento, se você for comprar uma plataforma DDR5, você vai gastar umas 3 vezes mais do que fosse gastar uma plataforma DDR4, 2, 3 vezes mais aí basicamente, tá? Porque placa-mãe tá caríssimo, o processador tá caro também, e a memória em si também tá muito cara, né? Não tem opções 2x8, geralmente é só 2x16 e é caríssimo, e a frequência é baixa, então não vale a pena, tá? DDR4 então para sua plataforma AMD Ryzen aí, vamos dar aquela passada no geral, sabe? Tanta água já passou por debaixo da ponte, turma. Nós já tivemos tanta dor de cabeça no passado com relação à frequência de memória. Hoje nós não temos mais. Hoje está muito mais simplificado, né? Basicamente, qualquer AMD Ryzen que você pegar de primeira geração, ou seja, vamos chamar a primeira geração de Ryzen 1000, segunda geração Ryzen 2000, 3000 aqui, eu sei que tem ressalvas aí de 3200, 3400, pessoal aí que manja um pouco mais, né? Ryzen 4000 e Ryzen 5000, ou seja, basicamente qualquer processador AMD Ryzen, não estou falando de Athlon e etc., da plataforma do socket AM4, nós podemos muito bem investir tendo 99,9% de compatibilidade e um kitzinho tranquilaço, ó, 2x8 de 3200 MHz, e tem um excelente kit deste aqui na descrição para vocês aí, tá? E o que eu quero dizer com isso? Tem alguns kits de memórias de marcas desconhecidas que não funcionam bem. Nós temos um grupo no Facebook, tem mais de 20 mil pessoas e as pessoas compram de tudo. Compra memória chinesa sem marca e plá plá plá, vai ligar o XMP, não funciona. Ou funciona e começa a dar pau. Então assim, memória não é algo que vale a pena você ficar pensando só em economizar. Faz parte do coração do seu PC, então vale a pena já comprar uma boa para você não esquentar mais a cabeça com memória tão cedo, tá? Então por via de regra, qualquer processador AMD Ryzen do socket AM4, é claro, você poderá usar um 2x8 3200 MHz. E outra coisa importante também, em 99,9% das placas-mãe, eu não sei uma que não tenha, tá? Eu jogo assim porque a gente não pode generalizar absolutamente tudo. Placas-mãe que possuem 4 slots de memória, tá?
Vamos fazer aqui de conta que nós estamos olhando essa placa-mãe vista de cima aqui para nós. E aqui estaria então o nosso processador, os slots e trau. 99,9% dessas placas-mãe vocês têm que instalar as memórias nos slots 2 e 4. Tito, minha placa-mãe está escrito que aqui é 1 e 3, não tem problema. A grande questão é o seguinte, não importa o que está escrito, o que importa é que tem que ser nesse aqui. Se você esquece o que está escrito, bate o olho assim, o processador está aqui, as memórias estão aqui, da esquerda para a direita é o 2 e o 4, tá? Por que não no 1 e no 3? A ligação elétrica é diferente. Então, por exemplo, já vi vários casos de algumas pessoas que ligam, já aconteceu até comigo, ligaram, por exemplo, memórias de 3.200 que seja, no 1 e no 3, vai ligar o XMP, não funciona. Ou às vezes funciona e começa a dar pau, ou se você rebaixa a frequência para 2933 ou 3000 aí funciona, é porque a ligação elétrica do 1 e do 3 é diferente aqui no processador, tá? Outro detalhe importante que muita gente sempre tem essa dúvida ainda, sempre, até hoje eu vejo, ontem eu vi um rapaz com essa dúvida, não é porque a placa-mãe tem 4 slots que ela é quad-channel, tá, turma? A gente tá falando de plataforma aí mainstream, então não, tá? A M4 só tem dual channel, não é quad channel, certo? É muito importante a gente lembrar isso aí. Onde teria quad channel? Nos AMD Threadripper, que já é outro nível de computador, aquela telha, né? Já seria completamente diferente. Então assim, o ideal é que você ligue no mínimo 2 memórias aí para que você tenha também o acesso a elas em 128 bits, ou seja, dual channel. E para essa nossa série que nós vamos fazer aqui daqui em diante, porque assim, eu vou repassar para vocês todas as peças. Depois, sugestão de um PC Gamer num custo-benefício interessante, começando sem placa de vídeo. Então assim, se a gente for pensar em PC Gamer sem placa de vídeo, mínimo 2 memórias de 3.200 MHz, sendo 8 GB aí para que você tenha uma boa experiência de jogo, tá bom? E aí o que acontece? Se você colocar só uma memória, você vai estar em 64 bits. Eu já fiz séries antigamente do 5600G, 5700G, que são processadores aqui muito bons, que tem placas de vídeo integradas a eles mesmos, né, os processadores, que se chamam na realidade APU, tá? Só que o que acontece? Esses processadores, eles são muito bons. Isso aqui, o 5600G é mais forte que um R5 3600, um pouquinho mais Ele é 5 a 10% mais fraco que um 5600X, então assim, é muito bom. 5700G, mais forte que um 3700X, então é muito bom. E ele tem uma placa gráfica integrada que dispensa o uso ali, pelo menos no começo, de placa de vídeo. Mas quando você pensa em colocar uma placa de vídeo, você acaba colocando basicamente qualquer placa que a quantidade de núcleos dele aguentar empurrar, tá? A gente vai falar bastante sobre isso em outros vídeos, mas voltando à questão, se você colocar só uma memória, o acesso será em 64 bits e o seu desempenho será capado aí pela metade, né? Então eu vi algumas pessoas que até chegaram ali e falaram para mim bem assim, olha, montei o computador com tudo que você indicou, mas meu desempenho tá a metade do que você está mostrando no vídeo. Eu falei, com tudo que eu indiquei, qual que é a sua memória? Aí eu coloquei um pente de 16 GB, 3.200 MHz. Falei, olha meu amigo, você acabou preferindo colocar um X16, talvez pensando em usar 32 no futuro. Só que assim, colocando só uma memória, você está em 64 bits, você não está no dual channel, e o seu desempenho fica realmente metade do que você viu no vídeo. Então você compra outra memória, faz seu dual channel, você vai ver que o desempenho vai ficar igual no vídeo. Então é importante sempre lembrar detalhes desse tipo que pega as pessoas aqui um pouquinho às vezes desprevenidas, né? O pessoal não imagina que dá tanta diferença com a placa gráfica integrada, mas dá, tá? Em FPS em jogos. E até para algumas outras coisas que a gente vem a fazer usando o computador aí, tá? Acessar a memória em 64 bits acaba capando muita largura de banda e tudo que a gente faz no computador precisa de uma alta largura de banda na memória. Seja assistir um vídeo no YouTube que vai baixar aquele negócio, fazer o buffer, se você não tiver uma placa de vídeo com um encoder dedicado para fazer isso daí, vai usar processador, vai usar troca de dados com a memória, vai pesar, então muitas coisinhas aí, muita atenção com a memória, e é por isso que tem um vídeo dedicado a falar de memória, porque é muito importante e é uma coisa que a gente não pode errar. Porque se você errar, comprou errado, vai ter que vender. Vai ter que ter o aborrecimento de vender e comprar o kit adequado para o seu computador. E esses kits que eu estou recomendando, nossa, já 99,9999% das pessoas nunca tiveram problema, porque os chips que vêm nessas memórias são muito bons. Não só os chips, mas também o perfil XMP que tem nessas memórias é muito bom, é bem reguladinho. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para que vocês possam entender, tá? Eu acho que isso aqui ficou um pouquinho claro, então eu vou fazer aqui o seguinte, vamos falar de perfil XMP. O que é o perfil XMP? É uma informação que fica dentro do chip de cada memória. Algumas memórias nem tem XMP, por isso que você não encontra na BIOS, tá?
Mas aqui, isso aqui é uma memória. Aqui são os módulos da memória, os quadradinhos aqui, literalmente a própria memória RAM. Aí se eu perguntar para vocês, legal, como é que isso aqui funciona? Como é que eu ponho no computador e ele sabe que tem um XMP ali? Como que a BIOS faz essa leitura, que essa memória para aquela frequência e etc. Isso se dá porque tem um chip aqui, uma EEPROM, que não é um chip de armazenamento de dados, é diferente, de troca de dados, igual a memória RAM em si. É uma EEPROM que fica gravado o firmware. Então tem um chip aqui com outra utilidade. E dentro deste firmware, que é escrito pela fabricante da memória, nós temos, por exemplo, esta memória aqui, ela é de 3.200 MHz, e quando você ativar esse perfil XMP, ela vai funcionar no CL16, 18, 18, 38, aí no caso aqui, quem sabe com 1.30V. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Mas não é só isso. Tem muitas outras temporizações que as informações estão aqui dentro. É por isso que às vezes o pessoal compra memória chinesa, além do chip não ser legal, o firmware não foi bem escrito, liga o XMP, é incompatível com o Ryzen, ou até mesmo com o Intel também dá problema. Então essa é a importância de se comprar uma memória de qualidade. Chip bom, firmware bom, negócio bem feitinho, bem construído e, o mais importante, alta compatibilidade para que você não tenha dor de cabeça. Tá? Por isso que nós sempre batemos aqui neste canal tecla sobre memória. Quer ter coisa boa? Infelizmente memória não vai enrolar da economizada, tá? Nos próximos vídeos vocês vão ver que tem coisas que a gente dá para economizar. Você pode comprar um SSD mais custo-benefício, se você for só jogar, não precisa ser um SSD caro. Você não precisa comprar tanto de fonte quanto você talvez imagine. Muita gente falando, só um tapinha de fonte. Às vezes você vê lá, nossa, eu quero comprar uma 3060, mas entrei no site ali e diz que eu preciso de uma fonte 650. Meu Deus, Titão, uma 3060 ela consome 650 watts? Não! Isso aqui é considerando o consumo inteiro do sistema e ao mesmo tempo considerando qualquer tipo de computador que você venha ligar uma 3060. Mas se for usar com 5600G, 5700G, ou até vários outros processadores, um 5800X, 5900X, uma 3060 não consome muito. Se eu não me engano, 150 watts ou 170 em 100% de uso. Então uma fonte de 550 no geral para o PC já rola. Mas esses são outros assuntos que a gente vai falando aí durante essa série. Tem muita coisinha, muita charadinha, muita coisa que dá pra gente ir abordando aí para que vocês façam a melhor compra possível. Mas por favor, não economiza com a memória. Não vale a pena. Não quer ter dor de cabeça? Não economize com a memória, tá? Continuando aqui, compatibilidade. Nós falamos então inicialmente que qualquer processador hoje em dia, com a BIOS da placa-mãe atualizada, tudo que já aconteceu, toda essa água que passou debaixo da ponte, funciona sem nenhum problema, 3.200 MHz, um kitzinho 2x8, um kitzinho 2x16, e agora eu quero pegar vocês. Sempre tem um rapaz, e eu concordo com ele, que eu acho bonito também, que gostaria de ter, nossa, Titão, quero aqui ó, 4 memórias nos slots da minha placa-mãe, porque eu acho lindo o RGB, eu acho lindo o negócio aqui, tudo preenchido ali, as luzes. Eu também acho, só que tem um problema nessa história. Existem algumas placas-mãe que sequer aguentam 4x8, ó, vamos falar aqui, 4x8 a 3.200. Muitas placas-mãe podem nem subir a 3.600, daqui a pouco a gente vai falar disso, tá? Então você tem que pensar bem se realmente vale a pena você correr o risco de comprar 4 memórias de 8 GB para ter 32 e para ter seus slots preenchidos, se não é melhor já garantir e comprar um 2x16. Tá? E como a gente deu um tapinha falando de 3.600, vamos falar de processadores aí. Só que isso aqui não é, a fonte dessa informação não é vozes da minha cabeça não, tá? É muito teste de recerto, muita consultoria que o pessoal me reporta que não está conseguindo, grupo do Face, teste próprio, tá? Porque às vezes eu falando isso, alguém pode não acreditar. Ou de repente pode chegar alguém, e eu fico até feliz, no meu funciona. Eu falo, nossa, você deu sorte, porque existe uma coisa chamada loteria do silício. Colocar 4 memórias, você vai estar forçando mais o controlador de memória presente dentro do processador. Em alguns casos fica no Super I/O, em outros casos no monolítico aqui fica tudo num die só, num núcleo só. E também força, por incrível que pareça, mais a placa-mãe. Então às vezes você pode pegar um processador que não aguenta 4x8 em uma determinada placa-mãe.
Aí você vai e compra uma placa-mãe mais cara e aguenta, mas será que vale o crime de gastar mais na placa-mãe só para ter 4 memórias nos slots? Eu acho que não, tá? Sinceramente, eu acho que não. Então vamos falar agora sobre 3600 MHz, que é uma coisa bem interessante da gente conversar, tá? Turma, 3600 MHz, né? Aonde que não funciona? Geralmente não funciona, só vi um caso até hoje funcionando, um caso. Aqui não funciona, aqui não funciona, aqui 3200G e 3400G, 99,9% não funciona, tá? Não adianta querer usar. Aí eu digo para vocês o seguinte, de repente você me pergunta, se não funciona e eu já comprei essa memória, o que vai acontecer? Você tem um total de 0 problemas e de 1000% solução. Você gastou a mais no 3600, porém você não vai usar o 3600 agora. Mas eu tenho 100% de certeza absoluta que algum dia você vai fazer o upgrade. Você vai trocar o processador. Trocando o processador, que hoje eu imagino que todo mundo que vai fazer esse upgrade vai para o 5600G ou 5700G, automaticamente quando você fizer isso, atualizar sua BIOS, vai funcionar em 3600 MHz. Então também é um 0 problema você comprar uma memória de 3600 agora, mesmo que os seus processadores não suportem isso, já pensando em upgrade no futuro. Porque no futuro, você vai ter uma frequência de memória rápida e não vai precisar trocar a memória que você tinha comprado, que talvez fosse mais lenta para você. Então também não tem problema. O que muda nesse caso? Você vai entrar na BIOS, você vai ligar o XMP, aí ele vai aparecer lá 3600. Lembrando que algumas placas-mãe, turma, principalmente B450, quando você faz isso com esses processadores, elas já automaticamente rebaixam isso daí. Nossa, tá terrível. Automaticamente rebaixam para 3200. Então nem é tanto uma preocupação. Se não acontecer isso, nos nossos vídeos ali de montagem, eu vou mostrar o que você teria que fazer depois de montar nessa ligada do XMP. Você alteraria manualmente para 3200 após ligar o XMP. Então também é um total de 0 dificuldades, 0 problema aí, tá? Agora, a título de curiosidade, tem vídeo aqui no canal. Uma vez na vida eu mexi num 3400G na B550 Aorus Pro C, que na caixa diz que não suporta esses processadores, funcionou. E subiu 3600 só no XMP, eu falei, cara, não é possível. Depois eu testei em 3 placas-mãe diferentes B450, não funcionou. Nem por reza braba. Não sei o que acontece, né? Talvez seja alguma limitação na BIOS dessas fabricantes que seguram a frequência desses processadores, que diz que não é feito para funcionar nisso daí, tá? Então, em resumo, é isso. E se você começar a querer pensar em 3600 MHz, houve um tempo, mas já foi bem corrigido via atualização de BIOS, tá? Que não estava funcionando 3600 MHz em muitos processadores, mas nós já passamos dessa fase. 3600 MHz, se você for comparar com 3200, você vai ter mais ou menos aí, ó, dependendo do jogo e da situação, uns 15% a mais de FPS. Se for um jogo competitivo, ajuda, é interessante, né? Mas dependendo do que você vai fazer de uso, às vezes você nem vai sentir diferença. De qualquer forma, existe aquele pequeno risco ainda de não funcionar, né? Dependendo da sua instalação e tudo mais, mas essas memórias são bem compatíveis com todos os RAIDs, é bem difícil. Mas se você não quiser correr absolutamente nenhum risco, vai no 3200 MHz, que também vai ficar lindo, e nós vamos testar nessa frequência aqui também os jogos para que vocês possam entender essa diferença, tá? Então, o resumo da memória RAM é isso, falando de frequência, falando de suporte e tudo mais. Vamos dar uma matadinha agora em questão de quantidade? Vamos falar disso aí bem rapidinho, que o pessoal com certeza tem essa dúvida. Vamos lá! Pouquíssimos jogos hoje em dia, em 2022, utilizam 16 GB ou mais. O pessoal sempre comenta, eu agradeço, né? Sempre traz alguns títulos menos conhecidos, pelo menos por mim, de jogos que usam mais, mas eu não vejo muita gente jogando. Um jogo que eu lembro de cabeça, Microsoft Flight Simulator 2020, ele usa 18, 20. Realmente ele usa, ele não tem o que fazer. Agora, qual que é a melhor combinação para vocês aí? Ou vocês vão comprar duas memórias que eu coloquei ali, 2x8 3200 ou 2x16 3200. Dependendo da sua combinação, vocês podem também arriscar nos kits ali ou nas unidades de 3600 MHz para pensar nesse desempenho absoluto ou upgrades aí no futuro também, tá? Então, se o PC é só para jogo, 2x8, maravilha. Se o PC é para trabalho, aí já vai logo pro 2x16, be happy, vai ser feliz porque você vai precisar. E também,
Se de repente você fala, olha, Tito, eu só jogo, mas eu vou trocar esse computador daqui 5 anos. Dá uma forçadinha a mais. Vai valer a pena pela longevidade você já ir pro 32. Eu tô dizendo assim, o cenário de hoje, nenhum jogo usa. Só que as coisas estão ficando, querendo ou não, cada vez mais pesadas. Pode ser que aí daqui 1, 2 anos comece a usar. Aí seria bom você já ter 32. Então começa a pensar um pouquinho sobre isso. Se você virar para mim e falar, não, vou passar 5 anos da minha vida só jogando CS, Valorant e é isso. Eu falo, então vai no 16 GB, 2x8. Não, Tito, eu quero jogar Warzone. Não que o Warzone hoje use, não usa. Mas pode ser que com atualizações ele venha a usar, né? Aí você já salta pro 32 GB, tá bom? Então, turma, é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo pros seus amigos aí que não sabem quais memórias comprar. Agora eles já sabem, já tem a melhor informação possível pro seu AMD Ryzen, tá? Não tô gravando Intel porque não tem tanta demanda, mas em resumo as informações são basicamente a mesma sobre quantidade de memória, sobre frequência, o que vocês podem colocar no Intel sem ter dor de cabeça, mas lembrando que se forem montar 11ª ou 10ª geração, compre B560. Compre B560, pode ser qualquer uma, micro ou não. Porque ou é B560, ou é Z490, ou Z590, porque os outros chipsets, até o próprio B460, ele não sobe memória além do que o processador diz no site. Então se você pegar aqui, eu peguei um i5, 10 e 400, se você não pegar uma B560, qualquer memória que você colocar vai ficar limitado em 2666 MHz, mesmo ligando o XMP, tá? São só esses detalhes aí do Intel que a gente tem que estar lembrando, mas a regra vale para todos esses Intel novos que vocês pretendem montar, tá bom? A gente se vê numa próxima, um grande abraço e até mais!